Você tem sido feliz? Mas não feliz de postar uma foto. Feliz de verdade. Se uma pessoa te perguntasse hoje pelas 5 coisas que você é grato, o que você responderia? E o mais importante, você sente que você está vivendo a sua vida ou só sobrevivendo? E eu tenho pensado muito nisso ultimamente, porque às vezes a gente cai num automático na rotina da vida e esquece de ser grato e de agradecer e de perceber o quanto a gente tem nas nossas vidas. A gente acorda, faz o que tem que fazer, resolve um monte de problemas, às vezes problemas que nem são nossos, dorme e esquece de agradecer, de tirar um tempo para nós mesmos, para nos cuidar e para perceber o quanto a vida é maravilhosa do jeito que ela é. E no outro dia a gente acorda e repete os mesmos passos, as mesmas decisões e vai virando um ciclo sem fim, até que você para obrigatoriamente por um burnout, por uma crise de ansiedade, uma crise de pânico ou uma doença qualquer que te faz pensar o quanto tempo você perdeu nisso tudo. E dentro disso tudo, nessa rotina que nós temos, qual foi a última vez que você se sentiu vivo, de verdade, que você se sentiu presente na sua própria vida? Que você sentiu que aquilo era um momento especial e que você guardaria essa memória para muitos anos. Aristóteles dizia que a felicidade não é um momento, não é estou feliz, é um estado de construção. É meio que você se torna feliz à medida que você vai vivendo a sua vida. E você não está feliz, você é feliz. É completamente diferente. Quando se faz da felicidade um momento, você está naquele momento feliz. Mas quando se faz da sua vida feliz, você é uma pessoa feliz. Mesmo que nem tudo dê certo, você ainda acha coisas boas para agradecer e ainda tem coisas por ser feliz. Para ele, felicidade ou eudaimonia não está ligado ao prazer imediato, mas com o processo desse prazer. Sobreviver de forma coerente com aquilo que você acredita, com a pessoa que você é, com os seus valores, com as suas crenças e com aquilo que te motiva todos os dias. Ou seja, felicidade não é sobre estar bem o tempo todo, mas sim sobre estar no caminho certo. É sobre estar alinhado com os seus propósitos e com a verdade que você acredita. E talvez você não esteja infeliz, você só precise se reconectar consigo mesmo. E é aí que entra uma coisa que pouca gente gosta de falar, mas que todo mundo sente: o medo. O medo de se arriscar. E se não der certo? E se eu fizer isso e não acontecer da forma que eu tenho planejado, da forma que eu quero? E a verdade é que o medo, ele nos trava se nós deixarmos que ele faça isso. E é uma decisão, é uma coisa comum do nosso cérebro. É um sentimento que ele existe para nos proteger. Nós temos medo por proteção, mas o medo também pode ser algo perigoso quando se trata de tomar decisões difíceis. Eu mesmo tenho muito medo e já tive muito medo por tomar decisões. E grandes dessas decisões foram tomadas com medo, porque o processo, o cenário de não dar certo já existe, mas o de poder dar certo é algo que você corre atrás. Você faz acontecer. E mesmo se não der certo, se mesmo assim tentando der errado, pelo menos você tentou e descartou a possibilidade de o que teria acontecido se eu tivesse feito isso, sabe? Aquela pergunta que sempre vem na nossa mente: como teria sido a minha vida se eu tivesse feito diferente? Então faça. Se eu posso te dizer uma coisa hoje, é que você se arrisque. Pode ter medo de tentar ou pode ter medo de não tentar. E sinceramente, o segundo pesa muito mais nas nossas vidas.
futuro e no presente. As decisões que me deram medo no início me fizeram perceber que coragem não é a ausência de medo, mas é a vontade e o desejo de tentar. Coragem não exclui o medo. Você pode ser uma pessoa corajosa e ainda assim ter medo. Mas coragem mesmo é se arriscar, se jogar, porque a grande maioria das coisas acontecem de forma que a gente menos espera. Comecei um trabalho esse ano em que no início me deu muito medo, mas sempre foi uma coisa que eu quis. Eu comecei a documentar a minha vida para poder registrar os momentos em que eu estou feliz. Eu sou muito grato pela vida que eu tenho hoje e olhando para trás, eu vejo que tudo que eu tenho hoje foi aquilo que eu pedi ao universo e a Deus que me desse há anos de manifestação. Hoje em dia, eu enxergo a minha vida de uma forma muito diferente. Eu sou muito grato por tudo que eu conquistei até hoje. E tem coisas que vieram sem mesmo eu imaginar que aconteceriam. E esse processo de documentar a minha vida me ajuda a perceber também, mesmo que nos momentos mais difíceis, o quanto eu tenho para agradecer e o quanto eu posso ser grato e o quanto, mesmo com medo, eu conquistei grandes coisas. Eu consegui muitas coisas e o quanto eu sou feliz pela pessoa que, pelo aquele João Victor que se arriscou, que ele tentou. Ele estava morrendo de medo, ele nem sabia se iria dar certo de verdade. E esse canal também é uma das ações em que eu comecei com medo. Eu fiquei pensando, tá, mas e se não der certo? E se ninguém assistir meus vídeos? E se nada acontecer? Se nada acontecer, pelo menos você está fazendo aquilo que você gosta, sabe? Se nada acontecer, pelo menos você está fazendo aquilo que faz sentido para você. Não precisa fazer sentido para os outros, precisa fazer sentido para você. É sobre ter uma rotina que se adapte e que faça sentido para você. Ninguém precisa entender o que você faz ou o que você fala, desde que faça sentido para você e que você se sinta bem fazendo isso. Esse é o mais importante, porque no final é a sua vida, é a vida que você sonhou. Então, ninguém precisa entender dos seus sonhos para que você faça. Essa questão de documentar minha vida também vem de um processo de reconhecer a felicidade dentro disso tudo. A gente sempre pensa que a felicidade está no próximo objetivo, no próximo nível, na próxima conquista. Ah, eu só vou ser feliz quando isso acontecer. Eu só vou ser feliz quando eu me formar na faculdade. Você se forma e aí depois você vem com outra questão para ser feliz. Eu só vou ser feliz quando eu me mudar dessa cidade. Você se muda e eu só vou ser feliz quando eu conseguir o emprego dos sonhos. Você consegue? Eu só vou ser feliz. Você é feliz, precisa aprender a ser feliz agora. Você precisa ser feliz agora. Porque no futuro, quem garante? Quem garante que você vai ser feliz quando isso acontecer? Seja feliz agora. Esteja feliz. Porque quando essa coisa que você coloca como meta acontecer, você já está feliz e vai ficar ainda mais feliz, porque aconteceu. É assim que funciona a vida. É assim que você tem que aprender a pensar. É dessa forma que a gente é feliz de verdade. Sendo grato pelas coisas que a gente tem agora, no presente. Talvez você esteja assistindo esse vídeo pensando em uma decisão difícil, uma decisão que pode mudar toda a sua vida e que você está com medo nesse momento de tomar essa decisão. E se eu posso te dizer uma coisa, é para que se arrisque, que tente, que faça, porque você nunca vai saber o que poderia ter sido se você não sair do lugar. Se você não fizer algo por isso. Se der errado, você aprendeu, você cresceu, se desenvolveu, arriscou, tentou algo novo. Olha só que maravilha, você aprendeu mesmo no erro. Você evoluiu e pode ter certeza que vai ter uma outra oportunidade para tentar de novo.
Eu te garanto que sim. A vida, ela não acaba por uma tentativa, porque deu errado, ou porque não saiu da exata maneira que você queria. Mas o medo, o arrependimento, esse sim, te acompanha por muitos anos. Esse fica marcado. Mas quando você evolui, quando você tenta, aquilo nem te assusta tanto mais, sabe? No fim, talvez a felicidade não seja sobre ter tudo bem resolvido, mas sobre ir construindo aos poucos, sobre aprender no processo, sobre se arriscar, sobre ter coragem. E isso é uma decisão que só você pode tomar. Ninguém pode fazer isso por você. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, eu te agradeço. Quero saber mais sobre você. Comenta aqui o que você achou. Se quiser aprender um pouco mais ou escutar um pouco mais sobre eu falando desse processo de autoconhecimento, de autocuidado e sobre as questões que me levam e que me motivam, assiste os outros vídeos que eu tenho aqui, se inscreve no canal. E se quer acompanhar um pouco mais nesse processo e quer caminhar junto comigo, me segue também nas outras redes. Eu tenho postado bastante sobre a minha vida e a gente se vê no próximo vídeo.